Um número errado geralmente termina com um pedido de desculpas constrangedor. Para Clara Weston, terminou com uma guerra. Presa em um banheiro trancado com 2 costelas quebradas, escondida de um detetive violento que a controlava há 3 anos e jurou matá-la. Ela tentou enviar uma mensagem de texto para o irmão pedindo ajuda. Suas mãos tremiam demais. Ela digitou um dígito errado. A mensagem não foi enviada para o irmão. Foi enviada para o telefone pessoal de Lucian Blackwood, o senhor do crime mais esquivo e implacável de Chicago, conhecido no submundo como o Fantasma. Um número que não recebia uma única mensagem há 3 anos. O número que pertencia à sua irmã falecida. O que acontece quando uma vítima desesperada acidentalmente invoca o próprio diabo? A resposta é sangrenta, comovente e aterrorizante. Esta é a história de Ele Quebrou Minhas Costelas. O som de uma costela humana se quebrando é distinto. Não é um estalo limpo como um galho seco. É um estalo úmido e abafado que vibra por todo o peito. Clara Weston ouviu esse som antes de sentir a dor. Então o ar saiu de seus pulmões em uma corrida violenta, substituído por uma agonia incandescente e irradiando de seu lado esquerdo. Ela desabou no chão da cozinha, ofegante, com a visão embaçada por manchas pretas. Aos 27 anos, Clara já havia enterrado seus pais, visto sua irmãzinha morrer de leucemia e passado 3 anos presa nas mãos do homem que orquestrou tudo isso. Se você gostou dessa história, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e ative o sino para não perder o que vem a seguir. Porque, acredite, a guerra está apenas começando. Derrick ficou ali olhando para ela como se estivesse olhando para uma mancha no chão. Ele não gritou. Ele não berrou. Essa era a coisa mais assustadora sobre Derek Hawkins. Ele era um detetive do Departamento de Polícia de Chicago, um homem que sabia exatamente como infligir dor sem deixar marcas visíveis, geralmente. Mas naquela noite ele havia perdido o controle. Clara tentou respirar, mas cada respiração parecia uma lâmina perfurando seu peito. Ela olhou para ele através das lágrimas e o viu calmamente ajeitando a manga da camisa, alisando rugas imaginárias do seu terno caro. Não havia nenhum traço de remorso em seu rosto, apenas uma leve decepção, como se Clara fosse uma criança mal comportada que tivesse desperdiçado seu tempo e paciência. "Veja o que você me fez fazer", disse Derek, com voz baixa e calma, como se estivesse comentando sobre o tempo. "Quantas vezes eu já te disse, Clara? Não olhe nos olhos dos pacientes do sexo masculino. Não sorria para eles. Não deixe que eles pensem que você poderia pertencer a outra pessoa que não seja eu." Clara queria gritar que estava apenas fazendo seu trabalho. Ela era enfermeira. Ela tinha que falar com os pacientes, mas não conseguia falar. A dor engolia cada palavra em sua garganta. Tudo o que ela podia fazer era ficar ali deitada, tremendo, tentando não morrer. Derrick passou por cima dela como se fosse um móvel, pegou as chaves do carro na mesa, verificou o celular e olhou para ela uma última vez. "Tenho que ir para a delegacia. Tenho um caso para resolver", disse ele no tom de um marido comum, se despedindo da esposa antes do trabalho. "Limpe essa bagunça, tome um banho e quando eu voltar, você precisa estar na cama." Ele parou na porta e virou a cabeça. A luz do corredor cortava metade do seu rosto, projetando sombras nítidas que o faziam parecer um demônio saído do inferno. "Se você não estiver na cama quando eu voltar, Clara, teremos que continuar essa conversa." Ele inclinou a cabeça e sorriu. Aquele sorriso era mais frio do que o inverno de Chicago. "E da próxima vez não vou parar nas suas costelas. Talvez comece pelos seus dedos. Uma enfermeira sem dedos não vale muito, certo?" Derrick saiu. Clara ouviu a primeira fechadura trancar, depois a segunda, depois a terceira. 3 camadas de fechaduras que ele instalou logo depois que ela se mudou. Na época, ele disse que era para protegê-la. Agora ela sabia que era para prendê-la. Os passos de Derrick desapareceram no corredor. O elevador tocou uma vez, depois silêncio. O silêncio pesava mais do que a dor em seu peito. Clara ficou deitada, contando os segundos pelo bater frenético de seu coração. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ela precisava ter certeza de que ele tinha realmente ido embora. Derrick já tinha voltado antes, quando ela pensava que ele tinha ido embora. Ele ficou parado nas sombras do canto, observando-a tentar pedir ajuda. Depois deu um passo à frente com um sorriso selvagem antes de arrancar o telefone de sua mão e jogá-lo contra a parede. Ela não poderia cometer esse erro novamente. Quando 3 minutos se passaram, Clara tentou se mover. A dor explodiu como fogo dentro dela. Ela era enfermeira de terapia intensiva.
Sabia exatamente o que estava acontecendo com seu corpo. 2 costelas quebradas, talvez 3. Risco de colapso pulmonar, possivelmente hemorragia interna. Ela precisava de um hospital, mas não podia ir a um hospital. Derrick tinha seus homens em todos os lugares. Todas as salas de emergência da cidade tinham pelo menos uma pessoa que ligaria para ele no momento em que o nome dela aparecesse no sistema. Eles ligariam para ele. Eles sempre ligavam para ele. A última vez que ela tentou ir ao hospital com uma torção no pulso, Derrick apareceu em 20 minutos. Ele sorriu para as enfermeiras, segurou a mão dela com força e disse que sua esposa era apenas desastrada. Naquela noite, ele quebrou mais 2 dedos dela para lhe ensinar uma lição sobre procurar ajuda externa. Clara precisava de Ethan. Seu irmão era o único que nunca acreditou na atuação perfeita de Derrick. Ethan tinha visto os hematomas que ela tentava esconder. Ethan tinha feito perguntas que ela tinha medo de responder. E Derrick a isolou de Ethan, proibiu o contato, apagou o número dele e bloqueou todos os caminhos que os conectavam. Mas Clara ainda se lembrava do número de Ethan. Ela o repetia em sua mente todas as noites como uma oração silenciosa. Agora, deitada no chão gelado da cozinha, com costelas quebradas e a respiração cada vez mais superficial, ela sabia que essa era sua única chance. Ou ela entrava em contato com Ethan naquela noite, ou morreria naquele apartamento antes que Derrick voltasse. Deitada no chão gelado da cozinha, Clara fechou os olhos e as memórias a invadiram como uma onda gigantesca. Ela se lembrou da primeira vez que conheceu Derrick. Foi no dia do funeral de Sophie, sua irmã mais nova, há 5 anos. Clara tinha 22 anos e estava sozinha ao lado do túmulo recém-cavado no cemitério, observando o caixão branco descer lentamente para a terra. Sophie tinha apenas 19 anos. A leucemia a levou em 8 meses, de uma jovem vibrante a um corpo frágil deitado em uma cama de hospital, e depois a um nome gravado em pedra. Clara chorou até não ter mais lágrimas. Ela ficou ali sozinha porque não havia mais ninguém para ficar com ela. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro 11 anos antes, quando Clara tinha apenas 16 anos. Ethan estava servindo nas Forças Armadas no exterior na época e não pôde voltar a tempo. Clara havia perdido tudo. E então Derrick apareceu. Ele se aproximou dela segurando um buquê de flores brancas, com o rosto cheio de simpatia. Ele se apresentou como detetive Derek Hawkins, o homem que havia investigado o acidente de carro de seus pais anos atrás. Ele disse que sempre se lembrou da família dela. Sempre se perguntou como a menina órfã daquela época havia se saído. Quando soube que sua irmã havia falecido, ele quis oferecer suas condolências. Clara não sabia que essa era a primeira mentira entre milhares. Ela só via um homem gentil e caloroso que se importava com ela quando o mundo inteiro lhe virou as costas. Derrick começou a aparecer com mais frequência. Ele levava café para o hospital onde Clara trabalhava. Ele ligava todas as noites para saber como ela estava. Ele a ouvia chorar por Sophie, pelos pais, pela solidão que a consumia dia após dia. Ele era a única luz na escuridão da vida de Clara. 6 meses após o funeral, Clara foi morar com Derrick. Ethan se opôs veementemente. Ele disse que havia algo de errado com aquele homem. Disse que tudo estava acontecendo rápido demais, perfeito demais. Mas Clara não deu ouvidos. Ela estava muito solitária, muito desesperada por amor, muito cega para ver os sinais de alerta. 2 meses depois de se mudar, Clara percebeu que Ethan estava certo. Naquela noite, ela chegou tarde do trabalho por causa de um caso de emergência. Ela não avisou Derrick porque a bateria do celular tinha acabado. Quando ela abriu a porta e entrou, Derrick estava sentado na sala escura, esperando. Ele não disse uma palavra. Simplesmente se levantou, caminhou em direção a ela e lhe deu um tapa. O golpe foi tão forte que Clara caiu no chão, com os ouvidos zumbindo e a bochecha ardendo. Ela olhou para cima, chocada demais para chorar, chocada demais para gritar, incapaz de fazer qualquer coisa além de olhar para o homem que amava com puro terror nos olhos. Derrick se abaixou, segurou seu queixo e a forçou a olhar nos olhos dele. "Onde você estava?" Ele perguntou com uma voz assustadoramente calma. "Com quem você estava? Que homem?" Clara tentou explicar sobre o caso de emergência, sobre seu telefone descarregado, mas ele não ouviu. Ele lhe deu um tapa atrás do outro. Quando finalmente parou, Clara estava encolhida no chão, com o rosto inchado, lágrimas e sangue misturados. Derrick sentou-se ao lado dela e acariciou seu cabelo com ternura, como se não tivesse acabado de bater nela. "Faço isso porque te amo", sussurrou. "Não posso te perder. Você é tudo que eu tenho. Nunca mais me faça fazer isso. Tudo bem." Clara assentiu. Ela assentiu por medo, por choque, porque não sabia o que mais fazer.
Ela assentiu porque não tinha mais ninguém neste mundo. E mesmo um homem que a batia era melhor do que não ter ninguém. Foi o maior erro da vida dela. A partir daquela noite, o inferno começou. 3 anos de inferno. Derek controlava tudo. Seu dinheiro, seu telefone, sua agenda. Ele a isolou de Ethan, dos amigos, dos colegas de trabalho. Ele a transformou em uma sombra, uma marionete que existia apenas para servi-lo. E toda vez que ela cometia um erro, real ou imaginário em sua mente, ela pagava por isso com carne e osso. Agora, deitada no chão da cozinha com costelas quebradas, Clara entendeu que aquela noite poderia ser sua última noite. Derek havia cruzado a linha. Ele não estava mais tentando esconder isso, e se ela não escapasse naquela noite, nunca teria outra chance. Clara abriu os olhos. As memórias se dissolveram, substituídas pela realidade brutal. Ela ainda estava deitada no chão frio da cozinha, com as costelas quebradas, sua respiração ficando mais superficial a cada segundo. Ela não tinha tempo para lamentar o passado. Precisava agir agora mesmo. Clara pressionou a mão contra o chão e tentou se levantar. A dor explodiu tão violentamente que ela quase desmaiou. Todo o lado esquerdo do peito parecia estar sendo queimado por dentro. Ela não conseguia ficar de pé, nem mesmo sentar. Então ela rastejaria. Clara começou a se mover centímetro por centímetro. Ela usou o braço direito para se arrastar para frente, as pernas empurrando fracamente contra o chão para se apoiar. Cada movimento era uma tortura. Cada respiração era uma facada. Mas ela não parou. Ela não podia parar. Sua bolsa estava a alguns metros de distância, bem ao lado da perna da mesa de jantar. Clara rastejou em direção a ela, deixando um rastro de suor e lágrimas pelo chão de azulejos. Quando finalmente alcançou a alça, puxou a bolsa para mais perto e continuou sua jornada em direção ao corredor. O banheiro. Ela precisava do banheiro. Era o único cômodo do apartamento cuja fechadura Derek não havia destruído. Ele havia quebrado a fechadura do quarto depois da noite em que ela tentou se trancar lá dentro para se esconder dele. Ele havia quebrado a fechadura do pequeno escritório depois que ela tentou ligar para Ethan de lá. Mas ele não havia mexido no banheiro. Talvez ele achasse que não era necessário. Talvez ele acreditasse que Clara estivesse completamente destruída, incapaz de resistir. Ele estava errado. O corredor tinha 7 metros de comprimento. 7 metros que, em uma noite normal, Clara poderia atravessar em segundos. Mas naquela noite, aqueles 7 metros eram uma jornada pelo inferno. Clara rastejou sobre cada ladrilho, contando-os mentalmente para se manter consciente. 1, 2, 3. A dor se intensificou. 4, 5. Sua visão ficou embaçada. 6, 7, 8. Ela queria se deitar e desistir. 9, 10. Não, ela não podia desistir. Sophie lutou contra a leucemia por 8 meses. Sua irmã não desistiu até seu último suspiro. Clara não tinha o direito de ser mais fraca do que ela. Ela continuou rastejando. O sangue de seu lábio rachado pingava no chão, deixando manchas vermelhas nos azulejos brancos. Clara não se importava. Ela se concentrou em apenas uma coisa: a porta do banheiro no final do corredor. Quando sua mão finalmente tocou a moldura da porta, Clara quase chorou de alívio. Ela agarrou a borda da porta e se puxou para dentro. O pequeno banheiro nunca parecera tão parecido com o paraíso. Clara chutou a porta para fechá-la e, em seguida, esticou o braço para colocar o ferrolho no lugar. O pequeno clique soou como um sino de anjo. Ela estava segura por enquanto. Clara se recostou no armário embaixo da pia, ofegante. Cada respiração doía, mas ela estava respirando. Ela estava viva. Era tudo o que importava naquele momento. Ela abriu a bolsa com os dedos trêmulos. Dentro estavam sua carteira, batom, as chaves do carro que ela não tinha permissão para usar e seu telefone. O telefone antigo que Derek permitiu que ela mantivesse apenas para poder rastrear sua localização o tempo todo. Clara o tirou. A tela estava quebrada desde a noite anterior. Quando Derek o arrancou de sua mão e jogou contra a parede porque ela recebeu uma mensagem de um colega de trabalho, mas ele ainda funcionava. A tela se iluminou, mostrando 11h42 da noite. Clara olhou para o telefone com o dedo pairando sobre o teclado. Ela não tinha o número de Ethan salvo. Derek o havia apagado há muito tempo. Ele verificava o telefone dela todas as noites. Mensagens, chamadas, histórico de pesquisa. Se ela salvasse qualquer número que ele não aprovasse, ela pagaria por isso. Mas Clara havia memorizado o número de Ethan. Ela o repetia em sua mente todas as noites há 3 anos, como um feitiço. O último fio que a conectava ao mundo, fora dessa prisão. 312528. Ela sussurrou em sua cabeça enquanto seus dedos começavam a digitar, mas suas mãos tremiam demais. Suor e sangue deixaram a tela escorregadia.
Sua visão ficou embaçada pela dor e pelo choque. Ela tentou se concentrar, mas os números dançavam diante de seus olhos. 312. Ela digitou corretamente. 555. Correto. 098. Ela tentou se concentrar, mas os números dançavam diante de seus olhos. Ela digitou 099 em vez de 098. Ela não percebeu. Ela não podia perceber. Tudo o que sabia era que tinha que enviar essa mensagem antes de desmaiar. Antes que Derrick voltasse, antes que fosse tarde demais, Clara abriu o aplicativo de mensagens e criou uma nova mensagem para o número que acabara de digitar. Seus dedos tremiam tanto que foram necessárias 3 tentativas antes que ela conseguisse tocar no campo de mensagem corretamente. Ela começou a digitar, uma palavra de cada vez, lentamente e com dificuldade. Ethan, ele quebrou minhas costelas. Não consigo respirar. Ele me trancou no apartamento. Por favor, me salve. Rua Oak, 224, apartamento 4B. O código da porta é 8890. Clara leu a mensagem uma vez. Sua visão estava embaçada. As letras dançavam na tela rachada. Ela não teve tempo de verificar com mais cuidado. Ela não tinha forças para verificar com mais cuidado. Ela apertou enviar. A mensagem desapareceu com um ícone azul confirmando que tinha sido enviada. Clara exalou e o telefone escorregou da sua mão, caindo ruidosamente no chão frio de azulejos. Ela encostou a cabeça na porta do armário, com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Ela tinha conseguido. O Ethan iria receber a mensagem. Ele viria. Ele iria salvá-la. Ela só tinha de esperar. Os minutos passavam como horas. Clara ficou ali deitada, forçando-se a respirar de forma regular. Embora cada respiração parecesse uma faca cortando seus pulmões, ela ficou olhando para o teto, contando as rachaduras na pintura velha para se manter acordada. Ela não podia dormir. Ela não devia dormir. Se dormisse, talvez nunca mais acordasse. Buzz. O telefone vibrou ao lado de seu pé. Clara se assustou, seu coração batendo forte. Ela se lançou sobre o telefone, ignorando a dor que rasgava seu peito. A tela se iluminou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Quem é? Clara franziu a testa, tomada pela confusão. Por que Ethan perguntaria quem ela era? Talvez ele não tivesse reconhecido o número. Ela foi forçada a mudar de número de telefone na semana anterior, depois que Derrick quebrou seu celular antigo. Talvez Ethan não tivesse seu novo número salvo. Ela digitou uma resposta com os dedos trêmulos. É a Clara. Ethan, por favor. Acho que meu pulmão está perfurado. Derrick fez isso. Ele está voltando. Ela apertou enviar e esperou. 3 pontos apareceram na tela, indicando que a outra pessoa estava digitando. Então eles desapareceram. Depois apareceram novamente. Em seguida, desapareceram mais uma vez. O coração de Clara batia como um tambor de guerra. Por que Ethan estava demorando tanto para responder? O que ele estava fazendo? Ele acreditava nela? Ou achava que era uma piada? 1 minuto se passou, depois 2. Não havia resposta. Clara sentiu a esperança escapar por entre seus dedos como areia. Talvez ela tivesse enviado a mensagem para o número errado. Talvez fosse algum estranho que ignoraria sua mensagem e voltaria a dormir. Talvez ela morresse sozinha naquele banheiro e ninguém soubesse até Derrick voltar e encontrar seu corpo. Buzz. O telefone vibrou novamente. Clara olhou para a tela, seu coração pulando uma batida. A mensagem continha apenas uma frase curta. Estou indo. Clara começou a chorar de alívio. Ethan estava vindo. Seu irmão estava vindo para salvá-la. Ela não iria morrer naquela noite, mas algo estava errado. Clara leu a mensagem novamente, sentindo um mal-estar crescente no peito. Ethan não falava assim. Seu irmão entraria em pânico. Ele escreveria tudo em letras maiúsculas. Faria centenas de perguntas. Ele ligaria imediatamente, em vez de enviar 3 palavras frias como aquelas. Estou indo. Sem nome, sem perguntas, sem pânico. Apenas uma declaração curta e decisiva, mais parecida com uma ordem do que com uma garantia. Clara olhou novamente para o número que havia digitado, comparando-o com a sequência que sabia de cor. 3, 5, 5, 5, 8, 3, 12, 9. Seu coração afundou. Ela havia cometido um erro. Ela digitou o último dígito errado. Sua mensagem não foi para Ethan. Foi para um completo estranho. E esse estranho estava a caminho. Clara tremia, sem saber se deveria se sentir aliviada ou apavorada. Ela acabara de enviar seu endereço e o código da porta para alguém que não conhecia. Poderia ser uma pessoa gentil tentando ajudar. Poderia ser alguém mais perigoso do que Derrick. Quem quer que fosse, estava a caminho. E Clara não tinha como impedir isso.
A 20 quilômetros de distância, em uma mansão escondida nas florestas ao norte de Chicago, Lucien Blackwood estava sentado em seu escritório particular. A sala ampla tinha um pé direito de 5 metros. As paredes eram revestidas com painéis de carvalho escuro e uma enorme pintura a óleo estava pendurada atrás de sua mesa. A pintura retratava uma jovem mulher com cabelos negros e um sorriso radiante. Mia Blackwood, sua irmã, que havia morrido 3 anos antes. Lucien olhou para a tela do laptop, revisando relatórios financeiros dos negócios da família, alguns legais, outros não. Aos 36 anos, ele era o chefe do Império Blackwood, uma das organizações criminosas mais poderosas de Chicago. O submundo o chamava de fantasma, porque ninguém jamais o tinha visto agir e sobreviver para contar a história. Ele era um fantasma. Ele era um pesadelo. Ele era a morte vestindo um terno de 3 peças feito sob medida. Mas naquela noite, Lucien não estava pensando nos negócios. Ele estava pensando em Mia. Amanhã seria o aniversário de sua morte. 3 anos desde que ele encontrou sua irmã imóvel no banheiro de um apartamento barato. Seus pulsos cortados, sangue seco nos azulejos brancos. A polícia concluiu que foi suicídio. Lucien sabia a verdade. Mia não se matou. Ela foi levada ao limite pelo homem que a amava. O homem que a espancou por 2 anos. O homem que a isolou de sua família. O homem que a destruiu pedaço por pedaço até que ela não tivesse mais forças para continuar vivendo. Lucien o encontrou. Ele descobriu tudo e fez aquele homem pagar de maneiras que só o fantasma poderia imaginar. Mas isso não trouxe Mia de volta. Nada poderia trazer Mia de volta. Lucien abriu a gaveta da mesa e tirou um telefone antigo. O telefone de Mia. Ele ainda o guardava, ainda pagava para manter o número ativo. Mesmo que ninguém ligasse, ninguém mandasse mensagens, ninguém soubesse que o número ainda existia. Ele o guardava como uma forma de se agarrar à irmã. Todo mês ele ligava o telefone e relia as mensagens antigas entre eles. As palavras que Mia lhe enviou uma vez. Irmão, sinto sua falta. Irmão, quando você vai voltar para casa? Irmão, eu te amo. Lucien fechou os olhos, reprimindo a dor no peito. Ele poderia destruir o mundo, mas não conseguiu salvar sua irmã. Esse foi o maior fracasso de sua vida. A ferida que nunca cicatrizaria. Buzz. O telefone na mão de Lucien vibrou. Ele congelou. Esse telefone não vibrava há 3 anos. Ninguém sabia esse número. Ninguém tinha motivo para enviar uma mensagem. Lucien olhou para a tela com o coração batendo forte. Uma nova mensagem de um número desconhecido. Ethan. Ele quebrou minhas costelas. Não consigo respirar. Ele me trancou no apartamento. Por favor, me salve. Rua Oak, 224, apartamento 4B. O código da porta é 8890. Lucien leu a mensagem uma vez, depois 2, depois 3. Ele quebrou minhas costelas. As palavras o perfuraram como facas. Ele se lembrou de Mia. Lembrou-se dos hematomas que ela escondia sob mangas compridas. Lembrou-se de como ela evitava seu olhar sempre que ele perguntava sobre o namorado. Lembrou-se do dia em que a encontrou. Tarde demais para fazer qualquer coisa. E agora alguém estava implorando por ajuda através do número de telefone de Mia. Alguém estava sendo espancado, aprisionado, esperando para morrer em algum apartamento em Chicago. Assim como Mia esperou para morrer sozinha, Lucien digitou uma resposta. Quem é você? Ele precisava saber. Precisava saber se era real ou alguma piada de mau gosto. A resposta veio quase instantaneamente. É a Clara. Ethan, por favor. Acho que meu pulmão está perfurado. Derek fez isso. Ele está voltando. Clara, não Mia. Uma mulher completamente desconhecida que havia enviado uma mensagem para o número de telefone de sua irmã ao digitar um dígito errado. Uma coincidência, um acidente sem sentido. Lucien poderia ignorar a mensagem. Ele poderia desligar o telefone, colocá-lo de volta na gaveta e esquecer que isso havia acontecido. Clara não era problema dele. Ela não era a responsabilidade dele. Ela não significava nada para ele. Mas Lucien não conseguia esquecer aquela frase. Ele quebrou minhas costelas há 3 anos. Se alguém tivesse recebido uma mensagem desesperada de Mia, teria ignorado. Se alguém tivesse a chance de salvar sua irmã, teria se recusado. Lucien olhou para o retrato de Mia na parede, para os olhos dela na pintura, para o sorriso que ele nunca mais veria na vida real. Ele tomou sua decisão. Lucien digitou 3 palavras e apertou enviar. Estou indo. Ele não era Ethan. Ele não era irmão dessa mulher. Ele era Lucien Blackwood, o fantasma, o chefão do crime mais temido de Chicago, e acabara de decidir salvar uma estranha porque ela havia enviado uma mensagem para o número de telefone de sua irmã. O destino havia enviado Clara até ele. Lucien não acreditava em Deus, mas acreditava no destino.
Lucian levantou-se, empurrando a cadeira para trás com um movimento rápido e decisivo. Ele caminhou até a porta do escritório, abriu-a e gritou para o corredor escuro. Roman, venha aqui. Menos de 10 segundos depois, um homem alto apareceu. Roman era o braço direito de Lucian, um ex-agente das Forças Especiais da Marinha que o seguia há 12 anos. O rosto de Roman era marcado por cicatrizes e duro como pedra, mas seus olhos eram perspicazes e alertas. Você me chamou, chefe. Lucian jogou o celular para ele. Leia a mensagem. Roman pegou o celular e olhou para a tela. Ele franziu a testa ao ler as linhas. Ele olhou para Lucian com uma expressão confusa no rosto. Este é o celular da senhorita Mia. Como alguém poderia enviar uma mensagem? Número errado, disse Lucian secamente. Ela pretendia enviar uma mensagem para o irmão, mas digitou errado. A mensagem chegou ao telefone de Mia. Roman olhou novamente para a mensagem, depois para Lucian, com cautela claramente estampada no rosto. O que você planeja fazer? Prepare o carro. Lucian caminhou até o armário de armas, destrancou-o com sua impressão digital, pegou uma pistola e a colocou em um coldre de ombro. Chame mais 4 homens. Vamos partir agora. Roman não se moveu. Chefe, ela é uma estranha. Não sabemos quem ela é, no que está envolvida, ou se isso é uma armadilha. Lucian virou-se para Roman, com os olhos frios como gelo. Eu sei. Então por que correr o risco? Roman aproximou-se, baixando a voz. Esse endereço fica em território controlado pela polícia. Ela diz que o homem que a espancou se chama Derek. E se esse Derek for um policial? Se invadirmos a casa de um detetive, você sabe o que vai acontecer? Lucian sabia. Ele sabia melhor do que ninguém. A família Blackwood e o Departamento de Polícia de Chicago tinham um acordo tácito. Ninguém invadia o território do outro. Se Lucian quebrasse esse acordo, as consequências seriam graves. Mas ele não se importava. Ela me enviou o número dele por mensagem. Roman, disse Lucian, em voz baixa. Um número para o qual ninguém enviou mensagens nos últimos 3 anos. Um número que eu guardo apenas para ver o nome da minha irmã nos meus contatos. E hoje à noite, na véspera do aniversário da morte de Mia, uma mulher com costelas quebradas envia uma mensagem pedindo ajuda para esse mesmo número. Lucian se aproximou, olhando nos olhos de seu guarda mais leal. Ela disse que acha que seu pulmão está perfurado. Ela disse que ele está voltando. Ela está esperando para morrer sozinha em algum banheiro. Exatamente como Mia morreu. Roman ficou em silêncio. Ele conhecia a história de Mia. Foi ele quem levou Lucian até aquele apartamento há 3 anos. Foi ele quem teve que afastar Lucian do corpo de Mia, enquanto Lucian gritava como um animal ferido. Você acha que isso é destino? Roman perguntou baixinho. Eu não acho, Lucian respondeu. Eu sei. Alguém a enviou para mim. Mia a enviou para mim. Eu não consegui salvar minha irmã, mas não vou abandonar essa mulher. Lucian se virou e se dirigiu para a porta. Não porque ela mereça, eu nem sei quem ela é, mas porque, se eu ignorar essa mensagem, nunca vou me perdoar, assim como nunca vou me perdoar por não ter salvado Mia. Roman ficou observando-o por um longo momento. Então, ele suspirou, pegou o celular e começou a ligar para a equipe. Reúnam-se na garagem em 2 minutos. Tragam armas pesadas. Temos uma missão de resgate. Quando Roman desligou, ele murmurou para si mesmo. Destino. Ele não sabia se algo chamado destino realmente existia, mas ele sabia uma coisa. Quando Lucian Blackwood tomava uma decisão, nada neste mundo poderia detê-lo. Nem a polícia, nem a lógica, nem mesmo a morte. 5 minutos depois, um comboio de 5 veículos pretos saiu dos portões da propriedade Blackwood, rasgando a noite de Chicago como balas. Dentro do carro da frente, Lucian sentava-se em silêncio, com a mão segurando o telefone de Mia. Ele olhou para o pedido de ajuda mais uma vez. Ele quebrou minhas costelas. Ele não sabia quem era Clara. Não sabia como ela era. Não sabia se ela merecia ser salva. Mas ele estava indo. E quando chegasse, quem quer que tivesse feito isso com ela pagaria. O demônio havia despertado. E o demônio estava na caça. 15 minutos. Esse foi todo o tempo que a comitiva de Lucian Blackwood precisou para atravessar a noite de Chicago e chegar a Oak Street, 224. 5 veículos pretos pararam em frente ao prédio antigo. Os motores ainda ligados, os faróis apagados. Lucian saiu do carro da frente, seu terno preto se misturando às sombras. Atrás dele, Roman e 4 outros homens surgiram como fantasmas, cada um carregando armas escondidas sob seus casacos. Apartamento 4B, disse Lucian, sua voz fria e afiada como uma lâmina. 4º andar. Verifiquem as escadas de incêndio no elevador. Se alguém se aproximar desse andar enquanto estivermos lá dentro, detenham-no. 2 homens acenaram com a cabeça,
Se separaram e desapareceram na escuridão. Lucian conduziu o grupo restante até o saguão do prédio. Sem segurança, sem câmeras funcionando. Esse era o tipo de complexo de apartamentos barato que a polícia gostava de usar para esconder amantes ou vítimas. Perfeito para um agressor que queria aprisionar sua presa. Eles subiram as escadas, seus passos leves e controlados, como gatos caçadores. Quando chegaram ao quarto andar, Lucian parou em frente ao apartamento 4B. Ele olhou para as 3 fechaduras brilhantes na porta de madeira. 3 fechaduras em um apartamento miserável. Não para manter os ladrões fora, mas para manter alguém dentro. A raiva tomou conta do peito de Lucian. Ele já tinha visto esse tipo de fechadura antes no apartamento de Mia. "Quebre isso", ele ordenou. Roman deu um passo à frente e sacou um pequeno pé de cabra, mas não precisou usá-lo. Um chute poderoso com a bota militar fez a porta voar das dobradiças com um estrondo ensurdecedor. 3 fechaduras eram inúteis quando toda a moldura se estilhaçou. Dentro do pequeno banheiro, Clara ouviu o barulho e seu coração parou. Derek está de volta, pensou ela, com o terror a inundá-la como uma onda gigante. Ele voltou mais cedo do que o esperado. Ele iria encontrá-la na casa de banho. Ele iria matá-la. Esta noite era a noite em que ela morreria. Clara tentou encolher-se, forçando o corpo para o canto mais distante, apesar da dor que lhe rasgava o peito. Ela prendeu a respiração, rezando para se tornar invisível, rezando para que Derek não pensasse em verificar a casa de banho. Então ela ouviu passos. Não de uma pessoa, mas de muitas. Sapatos pesados batendo no chão de madeira em um ritmo constante e sincronizado, como soldados em movimento. Derek não andava assim. Derek não trazia pessoas com ele. Clara estava confusa, incapaz de decidir se deveria temer ou ter esperança. Ela ouviu uma voz profunda, fria e autoritária ecoar pelo apartamento. "Verifique o quarto. Verifique a cozinha." Ela disse que não consegue respirar. "Encontre-a agora." Clara prendeu a respiração. Não era Derek. Não era Ethan. Era outra pessoa completamente diferente. Alguém que estava procurando por ela. Passos se espalharam pelo apartamento. Clara ouviu a porta do quarto se abrir com violência. O som de um armário sendo revistado. Um breve relatório. "Quarto limpo. Não há ninguém." Os passos se dirigiram para a cozinha. Depois para o corredor, cada vez mais perto do banheiro. Clara tremia violentamente. Ela não sabia quem eram esses homens. Podiam ser pessoas boas que tinham vindo para salvá-la. Podiam ser uma gangue muito pior do que Derek. Ela não tinha como saber. Tudo o que podia fazer era ficar deitada ali, abraçar os joelhos e esperar pelo seu destino. A maçaneta da porta do banheiro girou. A porta não abriu porque Clara a havia trancado por dentro. "Trancada?" disse uma voz do lado de fora. "Ela está aqui, chefe." Clara ouviu passos pesados se aproximando, depois um momento aterrorizante de silêncio. "Afaste-se", disse a voz grave, agora bem do lado de fora da porta. Clara apertou os olhos com força, as mãos cerradas em punhos. "Por favor, rápido", ela rezou em silêncio. "Seja isso a morte ou a salvação. Por favor, termine isso rapidamente. Não aguento mais." A porta não se abriu. Ela explodiu. Um único chute, poderoso e preciso, fez a porta de madeira voar para dentro. Cacos de madeira se espalharam por toda parte. Clara gritou, levantando os braços para proteger o rosto dos fragmentos afiados. A dor das costelas quebradas se intensificou violentamente quando ela se moveu, transformando seu grito em um gemido estrangulado. Então, silêncio. Silêncio total. Clara baixou lentamente os braços, os olhos ainda fechados com medo. Ela não ousava olhar. Não ousava saber quem estava ali. Ela só queria que tudo acabasse. "Abra os olhos", disse a voz grave, mas desta vez não era fria. Havia algo mais nela, quase gentil. "Não fui eu quem fez isso com você." Clara abriu lentamente os olhos e viu ele parado na porta quebrada do banheiro, cercado por madeira lascada e escuridão. Um homem que parecia ter sido esculpido no próprio inferno, alto, de ombros largos, vestido com um terno cinza claro, cabelo preto penteado para trás e olhos frios como gelo fixos diretamente nela. Clara o reconheceu instantaneamente. Aquele rosto havia aparecido nos jornais, nos noticiários da noite, em fotos granuladas tiradas à distância por paparazzi. Lucian Blackwood, o fantasma, chefe da família criminosa Blackwood, um dos homens mais perigosos de Chicago, e ele estava parado no banheiro dela. Clara sentiu o sangue em suas veias se transformar em gelo. Ela havia escapado de um demônio apenas para cair nas mãos de outro, talvez muito pior. Derek era apenas um detetive violento. Lucian Blackwood era o homem que enterrava seus inimigos em concreto molhado.
Lucian ficou em silêncio por um longo momento. Ele simplesmente ficou ali, olhando para ela. Olhos escuros examinando cada detalhe. O hematoma se espalhando por sua mandíbula. A marca de um sapato em sua camisa, onde suas costelas estavam quebradas. O sangue seco em seus lábios rachados. A maneira como ela se encolhia no canto, como um animal ferido. Tremendo, aterrorizada, mas ainda viva. Ele se agachou, sem se importar que suas calças caras tocassem o azulejo sujo. Ele pegou o telefone dela, que estava perto do pé dela, olhou para a tela, confirmando as mensagens trocadas. Então ele olhou para ela novamente. "Você não é a Mia", disse Lucian, com a voz baixa e áspera. Clara não entendeu o que ele queria dizer. Quem era Mia? Por que ele estava dizendo esse nome? Ela sabia apenas uma coisa. Precisava explicar antes que ele a matasse. "Eu queria enviar uma mensagem para Ethan", sussurrou Clara com os lábios trêmulos, a voz fraca e quebrada pela dor. "Meu irmão, digitei o número errado. Desculpe. Por favor, não me machuque." Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, misturando-se com sangue seco e suor. Ela se odiava por chorar. Odiava essa fraqueza, mas não conseguia parar. 3 anos com Derrick lhe ensinaram que implorar às vezes era a única maneira de sobreviver. Lucian observou-a chorar. Observou como ela se encolhia sempre que ele se movia. O reflexo de alguém que havia sido espancado muitas vezes. Ele viu puro medo em seus olhos. O medo de uma presa que havia sido caçada por muito tempo. E ele viu Mia, não o rosto de Mia. Clara não se parecia com sua irmã, mas aqueles olhos, aquele desespero, a maneira como ela implorava para não ser machucada, exatamente como Mia olhava para ele nos raros momentos em que ela permitia que ele visse seus hematomas. Lucian se levantou e se virou para os homens atrás dele. Roman e 2 outros guardas, cada um segurando uma arma, prontos para qualquer ameaça. "Chame Dr. Cross", ordenou Lucian. "Diga a ele para preparar a sala de cirurgia 3 na propriedade. Temos uma paciente." Roman deu um passo à frente com preocupação estampada no rosto. "Chefe, ela é uma civil e este é território policial. Acabei de verificar o Derek que ela mencionou. Derek Hawkins, detetive do Departamento de Polícia de Chicago. Se a levarmos, se ele descobrir, entraremos em guerra com todo o departamento." Clara ouviu cada palavra e seu coração afundou. Eles iriam deixá-la. Iriam embora e a deixariam morrer ali. Ela não os culpava. Ela era uma estranha. Não significava nada para eles. Por que deveriam arriscar tudo por ela? Então Lucian se virou. Ele olhou diretamente nos olhos de Roman. E naquele instante, Clara viu algo mudar em seu olhar gélido. Não era mais gelo, era fogo. Ela enviou uma mensagem para o número de telefone de Mia. "Roman", disse Lucian com voz baixa e pesada. "Um número para o qual ninguém enviou mensagem desde o dia em que minha irmã morreu." E ela enviou a mensagem na noite anterior ao aniversário da morte de Mia. Ele se aproximou de Clara, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "O destino a enviou para mim. Não acredito em Deus, mas acredito nisso." Lucian se agachou ao lado de Clara novamente. Desta vez, ele se moveu mais devagar, com mais cuidado, como alguém se aproximando de um pássaro ferido. "Você consegue andar?" Clara balançou a cabeça, ainda chorando. "Dói demais", ela sussurrou. "Não consigo ficar de pé." Lucian assentiu, como se essa fosse a resposta que ele esperava. E então aconteceu algo que Clara nunca imaginou. Lucian Blackwood, o fantasma, o homem que toda Chicago temia, se abaixou e gentilmente a levantou. Um braço deslizou sob seus joelhos, o outro apoiou suas costas, levantando-a do azulejo frio, como se ela não pesasse mais do que uma pena. Clara soltou um grito agudo de dor ao ser movida, mas Lucian ajustou seu aperto, mantendo seu corpo posicionado para evitar o máximo possível suas costelas feridas. Aquela ternura vinda de um homem como ele era tão absurda que quase fez Clara esquecer seu medo. "Segure-se em mim", disse Lucian. "Vamos sair daqui." Então ele a carregou para fora do banheiro, passando pelo apartamento que Derrick havia transformado em sua prisão por 3 anos. Clara descansou a cabeça no peito dele. Estava fraca demais para fazer qualquer outra coisa. Ela sentiu o batimento cardíaco dele, firme e forte. Nada parecido com seu próprio pulso frenético. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentiu segura nos braços de um homem. E aquele homem era o chefe da máfia mais notório de Chicago. A vida era cruelmente irônica. A comitiva atravessou a noite de Chicago a uma velocidade imprudente. Lucian sentou-se no banco de trás, ainda segurando Clara nos braços, sem deixá-la sair de seu alcance nem por um segundo. Clara desmaiou ao sair do prédio.
Seu corpo estava muito fraco após horas de dor e perda de sangue. Sua respiração era superficial e rápida. Seus lábios começavam a empalidecer. Sinais que Lucien sabia serem perigosos. Mais rápido, ordenou ele ao motorista. Sua voz não mais fria, mas com um tom de urgência incomum. Ela não tem muito tempo. Roman estava sentado no banco da frente, fazendo ligações constantes para preparar tudo na propriedade. O Dr. Cross havia sido acordado. A sala de cirurgia 3 estava sendo preparada. As reservas de sangue estavam sendo verificadas quanto ao tipo. Tudo estava pronto para uma cirurgia de emergência. 20 minutos depois, o comboio atravessou os enormes portões de ferro da propriedade Blackwood. A mansão erguia-se sob luzes douradas e quentes, imponente e majestosa como um castelo escondido na floresta. Lucien não levou Clara pela entrada principal. Ele foi direto para a ala leste, onde havia construído uma clínica médica privada equipada com tecnologia moderna. O Dr. Nathan Cross estava esperando na porta. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e mãos firmes como aço. Um ex-cirurgião militar de trauma que agora trabalhava exclusivamente para a família Blackwood. Ele não fez perguntas sobre a origem da paciente. Ele olhou para Clara e imediatamente começou a avaliar sua condição. "Coloque-a na maca", ordenou o Dr. Cross. Lucien gentilmente deitou Clara na maca preparada. Quando o corpo dela deixou seus braços, ele sentiu um vazio estranho, como se tivesse perdido algo importante. Ele afastou esse sentimento. Não era hora para pensamentos irracionais. "Como ela está?", perguntou Lucien, caminhando ao lado da maca. O Dr. Cross rapidamente auscultou com um estetoscópio enquanto as enfermeiras levavam a maca para a sala de cirurgia. "Pelo menos 2 costelas quebradas, possível pneumotórax. Preciso de imagens para confirmar, mas pela respiração dela, uma costela pode ter perfurado o pulmão." "Salve-a", disse Lucien, e não era um pedido. Era uma ordem. O Dr. Cross olhou brevemente para Lucien, depois acenou com a cabeça. "Farei tudo o que puder, mas você precisa esperar lá fora." A maca desapareceu atrás das portas da sala de cirurgia. A luz vermelha acendeu, sinalizando que a cirurgia havia começado. Lucien ficou ali observando as portas se fecharem e, pela primeira vez naquela noite, permitiu-se parar. Roman aproximou-se dele. "Você deveria descansar, chefe. Vou ficar aqui e te informar assim que tiver novidades." Lucien não respondeu. Ele caminhou até uma cadeira encostada na parede do corredor e sentou-se. Ele não iria a lugar nenhum. Roman suspirou, sabendo que nada mudaria a decisão do chefe, e puxou outra cadeira para sentar-se ao lado dele. Os 2 homens ficaram sentados em silêncio sob as luzes amarelas pálidas do corredor. 1 hora se passou, depois 2. Lucien não se moveu, não dormiu, não disse uma palavra. Ele apenas ficou sentado ali, olhando para as portas da sala de cirurgia, esperando. Roman não conseguiu conter sua curiosidade por mais tempo. "Por que você se importa tanto com ela?", perguntou baixinho. "Ela é apenas uma estranha. Uma mensagem de texto enviada para o número errado." Lucien ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e distante, como se estivesse falando consigo mesmo, e não com Roman. 3 anos atrás, Mia morreu sozinha no banheiro do apartamento daquele homem. Ela foi espancada, trancada, empurrada até tirar a própria vida, e eu não a salvei. Cheguei tarde demais. Lucien virou-se para Roman. "Se alguém tivesse recebido um pedido de ajuda de Mia naquela noite, se alguém tivesse a chance de salvar minha irmã, espero que não tivesse ignorado. Espero que tivesse vindo." Ele voltou o olhar para as portas da sala de cirurgia. "Clara não é Mia. Ela não significa nada para mim. Mas o destino me deu a chance de fazer o que eu gostaria que alguém tivesse feito pela minha irmã. Não posso deixar essa chance passar." Roman assentiu e não disse mais nada. Ele entendeu. Ele estava ao lado de Lucien há 12 anos. Viu-o desabar sobre o corpo de Mia. Viu a parte humana desse demônio se despedaçar naquele dia. Se salvar Clara pudesse curar mesmo que fosse uma fração dessa ferida, Roman apoiaria isso com sua vida. 4 horas depois, as portas da sala de cirurgia se abriram. O Dr. Cross saiu, parecendo exausto, mas calmo. Lucien levantou-se imediatamente. "Como ela está?" O Dr. Cross tirou as luvas e soltou um suspiro. "Estável, 2 costelas quebradas. Uma perfurou a pleura, causando um pneumotórax leve. Eu cuidei disso. Ela também tem vários hematomas antigos no corpo, alguns cicatrizados, outros em cicatrização. Alguém a espancava há muito tempo." Lucien cerrou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. "Derek Hawkins. Ela precisará de pelo menos 2 semanas de repouso." O Dr. Cross continuou. "Sem movimentos extenuantes, e ela precisa de acompanhamento psicológico. Feridas físicas cicatrizam,
Feridas da mente levam muito mais tempo. Lucian assentiu. Ela ficará aqui. Terá tudo o que precisa. Ele passou pelo Dr. Cross e entrou na sala de recuperação. Clara estava deitada na cama branca, pálida, com os olhos fechados, mas o peito subia e descia de forma constante. Ela estava viva. Lucian puxou uma cadeira para ao lado da cama e sentou-se. Ele estaria ali quando ela acordasse. Não sabia por que isso era importante, mas era. Clara abriu os olhos e não reconheceu onde estava. O teto erguia-se alto acima dela, traçado com intrincados detalhes dourados. Cortinas de veludo vermelho escuro emolduravam as janelas. Uma luz suave emanava de um lustre de cristal. Aquilo não era um hospital. Não era o apartamento de Derrick. Era um lugar completamente desconhecido. E essa estranheza a deixou em pânico. Ela tentou se sentar, mas a dor nas costelas explodiu por todo o corpo, forçando um grito abafado a sair de sua garganta, enquanto ela desabava de volta nos travesseiros. Seu coração batia descontroladamente. Suas mãos agarravam os lençóis brancos. Sua mente girava com centenas de perguntas. Onde ela estava? O que tinha acontecido? Derrick a tinha encontrado? Ela estava morta? Acalme-se! Uma voz grave veio do canto da sala. Você vai rasgar os pontos se mexer assim. Clara virou-se para a voz, com os olhos arregalados de medo. Lucian Blackwood estava sentado em uma poltrona perto da janela, com uma perna cruzada sobre a outra, um livro fechado na mão. Ele ainda usava o terno cinza da noite anterior, mas a gravata estava afrouxada e o cabelo ligeiramente despenteado. Sinais de que ele estava sentado ali há horas. As memórias voltaram como uma onda. A mensagem de número errado, a porta do banheiro sendo chutada, aquele homem levantando-a nos braços e então a escuridão engolindo-a por completo. Clara olhou para Lucian, sem saber se deveria se sentir grata ou aterrorizada. Você é Lucian Blackwood, disse ela com a voz seca. Lucian colocou o livro na mesa ao lado da poltrona, levantou-se e caminhou em direção à cama dela. Ele se movia devagar, deliberadamente, com cuidado para não assustá-la, como alguém se aproximando de um animal ferido. E você é Clara Weston, ele respondeu, parando a alguns passos da cama. Enfermeira de terapia intensiva no Northwestern Hospital. 27 anos, órfã aos 16, irmã mais nova morta de leucemia há 5 anos. Seu irmão, Ethan, está atualmente em uma missão militar secreta em uma zona de alto conflito, sem acesso à comunicação civil. Derrick deliberadamente esperou por essa janela de tempo para aumentar seu controle, sabendo que seu único protetor real estava a milhares de quilômetros de distância e inacessível. Seu namorado atual é Derek Hawkins, um detetive do Departamento de Polícia de Chicago. Clara sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele a investigou. Ele sabia tudo sobre ela. Você me investigou, ela sussurrou. Eu precisava saber quem estava na minha casa, respondeu Lucian, sem qualquer tom de desculpa na voz. Você enviou uma mensagem para o meu número, implorando para ser salva. Eu não salvo pessoas sem saber quem elas são. Clara engoliu em seco com dificuldade. Ela sabia que deveria estar com medo. Sabia que aquele homem era 100 vezes mais perigoso do que Derrick. Mas havia algo na maneira como ele a olhava que a impedia de ficar completamente com medo. Ele não a olhava da maneira como Derrick olhava. Não havia possessão nem ameaça, apenas algo que parecia quase curiosidade misturada com uma dor profundamente enterrada. Por quê? Perguntou Clara, a pergunta que ela carregava desde o momento em que ele chutou a porta do banheiro. Por que você me salvou? Você é um chefe da máfia. Você não salva pessoas. Você as mata. Lucian ficou em silêncio por um longo tempo. Ele caminhou até a janela e olhou para os vastos jardins do outro lado, de costas para ela. Quando ele falou, sua voz estava mais baixa, mais distante, como se estivesse falando consigo mesmo. O número para o qual você enviou a mensagem pertence à minha irmã, Mia Blackwood. Ela morreu há 3 anos. Clara prendeu a respiração. Ela se lembrou dele dizendo algo sobre Mia no banheiro. Você não é a Mia. Ela estava com muita dor e medo para entender naquele momento. Ela estava começando a entender. Mia também foi abusada. Lucian continuou, ainda sem se virar, pelo homem que ela amava. Ela escondeu isso de mim por 2 anos. E quando eu descobri, quando vim salvá-la, era tarde demais. Encontrei minha irmã morta no banheiro, sozinha, exatamente como encontrei você. Lucian se virou, seus olhos encontrando os dela. E pela primeira vez, Clara viu algo por trás da aparência fria. Dor, perda, culpa que o consumiam há 3 anos. Não consegui salvar Mia, disse ele com a voz embargada. Mas o destino me deu outra chance.
Você mandou uma mensagem para aquele número na noite anterior ao aniversário da morte da minha irmã, implorando para ser salva da mesma forma que Mia deveria ter sido salva. Não acredito em coincidências. Acredito que isso é destino. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela não sabia o que dizer. Esse homem, o chefão do crime mais temido de Chicago, a salvou porque ela o lembrava de sua irmã falecida. Ela era uma substituta, uma chance de redenção, uma maneira de ele curar uma velha ferida. Ela deveria se sentir insultada. Deveria estar com raiva por ter sido transformada na ferramenta de cura de outra pessoa. Mas ela não se sentia assim. Ela só se sentia grata. Grata por, independentemente do motivo, estar viva. Ela não tinha morrido naquele banheiro. Ela não tinha se tornado um cadáver que Derrick encontraria quando voltasse. Obrigada, sussurrou Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seja qual for o motivo, obrigada por me salvar. Lucian olhou para ela por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então ele acenou levemente com a cabeça e caminhou em direção à porta. Você precisa descansar, disse ele. O Dr. Cross irá examiná-la em 1 hora. Se precisar de alguma coisa, aperte o botão ao lado da cama. Alguém virá imediatamente. Ele parou na porta e olhou para ela. Você está segura aqui, Clara. Derek Hawkins não pode tocar em você nesta propriedade. Ninguém pode. Então ele saiu, a porta se fechando suavemente atrás dele. Clara ficou deitada ali, olhando para o teto desconhecido. E pela primeira vez em 3 anos, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, não precisasse mais fugir. Derek Hawkins voltou para o apartamento às 2 horas da manhã. Ele passou 3 horas na delegacia, lidando com um caso menor de drogas. Mas sua mente não estava lá. Sua mente estava em casa, com Clara, com o jeito que ela olhou para ele quando ele passou por cima do corpo dela para sair. Ele gostava daquele olhar, o olhar de um animal que sabia a quem pertencia. Levou 11 anos para transformar Clara em sua. Desde o dia em que a viu pela primeira vez, uma garota de 16 anos chorando no local do acidente de carro dos pais, ele soube que era ela quem ele queria. Ela era linda. Ela era fraca. Ela era solitária. Perfeita. Derrick tinha sido paciente. Ele a observou à distância por anos, esperando o momento certo para se aproximar. E quando a irmã dela morreu, ele soube que a hora havia chegado. Ela havia perdido tudo. Não tinha mais ninguém. Ela cairia em seus braços como uma maçã madura caindo de uma árvore. E foi exatamente isso que aconteceu. Derrick sorriu ao entrar no elevador. Pensando na noite de hoje, ele acordaria Clara. Faria com que ela entendesse que costelas quebradas eram apenas o começo. Ele tinha sido muito misericordioso com ela por 3 anos. Era hora de apertar a corrente. As portas do elevador se abriram no 4º andar. Derrick saiu e congelou. A porta do seu apartamento estava aberta. Não aberta, arrombada. A moldura da porta estava quebrada. 3 fechaduras estavam espalhadas pelo chão. E dentro do apartamento estava completamente escuro. Derrick tirou a arma do coldre. Seus instintos de detetive assumiram o controle instantaneamente. Ele entrou com cautela, arma em punho, dedo no gatilho. A sala estava vazia. A cozinha estava vazia. Ele viu sangue seco no chão da cozinha, onde Clara havia caído. O quarto estava vazio. A cama ainda estava bem arrumada. Clara nunca havia estado nela. O banheiro. Derrick foi ao banheiro e viu que a porta havia sido arrombada por fora. Madeira lascada cobria o chão. Algumas gotas de sangue manchavam os azulejos brancos e Clara tinha desaparecido. Ela escapou. Derrick rugiu de fúria e deu um soco na parede de tijolos com força suficiente para quebrar os nós dos dedos. A dor não o diminuiu. Só o deixou mais furioso. Não, ela não escapou. Clara não poderia escapar com as costelas quebradas daquele jeito. Alguém tinha vindo e a levado. Alguém tinha invadido o apartamento de um detetive da polícia e levado o que lhe pertencia. Derrick saiu para o corredor e olhou para a câmera de segurança do prédio. Ele ligou para um colega na delegacia e exigiu acesso ao sistema de câmeras. 10 minutos depois, ele estava sentado em seu carro assistindo às imagens em seu celular. Ele viu 5 veículos pretos pararem em frente ao prédio às 12h10. Ele viu um grupo de homens vestidos de preto sair, entrar no prédio com armas escondidas sob seus casacos e viu um homem alto de terno cinza sair do prédio 15 minutos depois, com Clara nos braços. Ele ampliou a imagem e seu sangue ferveu quando reconheceu o rosto. Lucian Blackwood, o fantasma. Derrick cerrou os dentes com tanta força que podia ouvi-los ranger. De todas as pessoas que poderiam ter levado Clara, por que tinha que ser Lucian Blackwood?
A família Blackwood era uma das organizações criminosas mais poderosas de Chicago. A polícia tinha um acordo tácito com eles há anos. Ninguém tocava em Blackwood sem estar pronto para uma guerra total. Mas Derrick não se importava com acordos. Ele não se importava com as consequências. Clara era dele. Ele havia investido 11 anos nela. Ele havia orquestrado a morte dos pais dela para destruir todo o seu sistema de apoio, garantindo que ela não tivesse outra escolha a não ser se apoiar no único herói que restava em sua vida, ele mesmo. Ele não permitiria que ninguém, nem mesmo o chefe da máfia mais poderoso da cidade, roubasse o que ele havia construído. Derrick percorreu seus contatos e parou em um nome que esperava nunca ter que ligar. Viktor Vulov, chefe da máfia russa, inimigo mortal da família Blackwood. Derrick não era apenas um detetive da polícia. Ele também era o intermediário entre policiais corruptos e a organização de Viktor, ajudando a encobrir o tráfico de pessoas e a lavagem de dinheiro em troca de uma porcentagem dos lucros. Viktor ficaria encantado com a chance de atacar Blackwood. Derrick apertou o botão de ligar. Após 2 toques, uma voz grave com um forte sotaque russo atendeu. Derek, você raramente me liga a esta hora. Qual é o problema? Derrick respirou fundo, reprimindo sua raiva para manter a voz calma. Blackwood. Ele pegou algo que me pertence. Uma risada baixa veio do outro lado da linha. A garota, a enfermeira que você mantém como um animal de estimação. Ela é tão importante assim a ponto de você ter que me ligar? Derrick apertou o telefone com mais força. Ela sabe demais. Ela é uma enfermeira. Ela tratou algumas das minhas pessoas depois dos trabalhos. Se ela falar com Blackwood, se ela contar a ele o que sabe, nós dois teremos um problema. O silêncio se prolongou. Então Viktor falou novamente, sua voz não mais divertida. Então temos um motivo legítimo para atacar a propriedade de Blackwood. Ele fez uma pausa. Estou esperando por essa oportunidade há muito tempo, Derek. Reúna seu pessoal. Eu reunirei o meu. Vamos resgatar sua garota. E enquanto estivermos nisso, vamos reduzir o Império Blackwood a cinzas. Derrick sorriu, seu primeiro sorriso desde que descobriu que Clara havia desaparecido. Concordo, mas Clara é minha. Eu a quero viva. Claro, respondeu Viktor. Você pode ficar com a garota. Eu só quero a cabeça de Lucien Blackwood. Derrick encerrou a ligação e olhou pela janela do carro para as luzes cintilantes de Chicago. Clara achava que poderia fugir dele. Achava que Lucien Blackwood poderia protegê-la. Ela estava errada. Ele queimaria o mundo para recuperar o que lhe pertencia. E quando encontrasse Clara, daria a ela uma lição que ela nunca esqueceria, se vivesse o suficiente para se lembrar. 2 dias se passaram na propriedade dos Blackwood. Clara se recuperou lentamente, ainda com as costelas doloridas, mas já conseguia sentar-se e mover-se suavemente pelo quarto. O Dr. Cross vinha examiná-la 2 vezes por dia, trocando seus curativos, examinando seus ferimentos e sempre olhando para ela com compaixão silenciosa, sem dizer uma palavra. Lucien não aparecia com frequência. Ele só passava por lá 1 ou 2 vezes, perguntava se ela precisava de alguma coisa e depois desaparecia de volta ao seu trabalho. Mas Clara sabia que ele estava observando. Ela podia sentir isso na maneira como a equipe a tratava, na maneira como Roman a examinava a cada poucas horas, na maneira como toda a propriedade parecia girar em torno de mantê-la segura e confortável. Na 3ª noite, Lucien foi ao quarto dela carregando uma pasta de couro preta. Seu rosto estava mais tenso do que o normal. Seus olhos escuros escondiam algo que Clara não conseguia decifrar. Havia algo que ele precisava lhe dizer, e ela sabia que não eram boas notícias. Preciso mostrar uma coisa para você, disse Lucien, colocando a pasta na mesa ao lado da cama. Mandei minha equipe investigar Derek Hawkins. O que descobrimos é algo que você precisa saber. Clara sentiu o estômago apertar. Ela já sabia que Derek era um agressor. Já sabia que ele a controlava e a mantinha presa. O que poderia ser pior do que isso? Lucien abriu a pasta e tirou um arquivo grosso. Ele o colocou na frente de Clara, mas não o abriu imediatamente. Derek Hawkins não é apenas um detetive da polícia. Lucien começou, com a voz baixa e firme. Ele é um intermediário entre policiais corruptos e a máfia russa. Ele ajuda a encobrir operações de tráfico humano e lavagem de dinheiro para Viktor Vulov em troca de uma porcentagem dos lucros. Clara respirou fundo. Ela sabia que Derrick era mau, mas tráfico, lavagem de dinheiro, isso era muito pior do que ela imaginava. Mas essa não é a pior parte. Lucien abriu o arquivo e virou para uma página com fotos da cena do acidente. Clara as reconheceu instantaneamente. O carro de seus pais esmagado e capotado na rodovia, sangue espalhado pelo vidro quebrado. Ela tinha visto essas imagens nos registros da polícia anos atrás, quando tinha 16 anos,
e tentava entender por que seus pais tinham desaparecido de repente. O acidente de carro que matou seus pais há 11 anos, disse Lucian gentilmente, como se tentasse suavizar o golpe que estava por vir. A polícia concluiu que foi um acidente causado por um caminhão que perdeu o controle. Mas encontramos uma testemunha, um morador de rua que vivia sob o viaduto próximo. Ele viu tudo. A sala começou a girar. Não, Clara sussurrou, balançando a cabeça. Não, por favor, não diga o que acho que você está prestes a dizer. Lucian encontrou seu olhar, e em seus olhos gelados, ela viu pena. Derek Hawkins contratou o motorista daquele caminhão para bater no carro dos seus pais. Ele encenou o acidente. Ele matou seus pais, Clara. O mundo de Clara desabou. Parecia que todo o ar havia sido arrancado de seus pulmões, como se uma lâmina tivesse sido enfiada diretamente em seu coração. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo o que ela conseguia fazer era olhar para o arquivo, para as provas que Roman havia reunido, para o depoimento da testemunha descrevendo o caminhão batendo deliberadamente no sedã de sua família. Por quê? Sussurrou Clara com a voz embargada. Por que ele fez isso? Ele nem me conhecia ainda. Lucian virou para a página seguinte. Fotografias. Fotos de Clara aos 16 anos, indo para a escola, sentada em um parque, rindo em um café com amigos, imagens granuladas tiradas à distância. Derek já estava observando você antes mesmo de seus pais morrerem. Lucian disse que ele era obcecado por você quando você ainda era adolescente. Ele não queria apenas uma namorada. Ele queria uma obra-prima de destruição absoluta. Ele via uma garota de 16 anos como uma tela em branco de trauma que ele poderia moldar ao longo de uma década. Para Derek, matar seus pais não foi apenas um crime. Foi seu primeiro investimento em sua submissão total. Ele esperou anos para se aproximar de você. O funeral de sua irmã foi o momento perfeito. Clara não conseguiu mais se conter. Um grito rasgou seu peito, o som de alguém perdendo tudo pela segunda vez. Lágrimas escorriam por seu rosto, seu corpo tremia violentamente, apesar da dor nas costelas. Ela chorava por seus pais, que não haviam morrido em um acidente, mas foram assassinados por um predador que queria sua filha. Ela chorava por Sophie, sua irmã, que morreu de doença enquanto Clara vivia com o assassino de seus pais sem saber. Ela chorou pelos 3 anos de inferno, pelas surras, pelas longas noites de medo, por cada momento em que acreditou que Derek a amava à sua maneira distorcida. Tudo tinha sido mentira. Toda a sua vida tinha sido uma encenação de Derek. Lucian não disse nada. Ele simplesmente ficou sentado em silêncio e deixou-a chorar. Ele não ofereceu consolo vazio. Ele não disse que tudo ficaria bem. Ele apenas estava lá. Uma presença sólida na tempestade que a destruía. O título quando os soluços de Clara finalmente se transformaram em respirações ofegantes. Lucian falou. Vou matá-lo, disse ele. Sua voz era fria como gelo e ardente como fogo. Juro a você que Derek Hawkins pagará pelo que fez. Não porque você me pediu, mas porque ele merece morrer. Claire olhou para Lucian através das lágrimas. E naquele momento, ela não viu um chefe da máfia implacável. Ela viu um homem carregando sua própria perda. Um homem que entendia o que significava ser traído por alguém que deveria proteger aqueles que amava. Ela assentiu lentamente, ainda chorando. Mate-o, ela sussurrou com a voz fraca, mas resoluta. Mate-o por mim, pelos meus pais, por tudo o que ele nos tirou. Nos dias que se seguiram, Lucian ficou mais perto de Clara. Ele não falava muito e não tentava confortá-la com palavras vazias e floreadas. Ele simplesmente ficou. Todas as manhãs, ele levava o café da manhã para o quarto dela e sentava-se ao lado da cama enquanto ela comia. Todas as noites, ele passava por lá para se certificar de que ela não estava presa em pesadelos. E todas as vezes que Clara acordava no meio da noite, encharcada de suor e gritando por causa dos sonhos com Derek, Lucian era sempre a primeira pessoa a aparecer à sua porta. Na quinta noite, Clara não conseguia dormir. Ela sentou-se perto da janela, olhando para o jardim escuro que cercava a propriedade. Seus pensamentos ainda estavam confusos com a verdade sobre a morte de seus pais. Ela ouviu uma batida suave. Então Lucian entrou carregando 2 xícaras de chá quente. Ele não perguntou por que ela ainda estava acordada. Ele simplesmente lhe entregou uma xícara e sentou-se na cadeira à sua frente. Me conte sobre Mia, disse Clara, quebrando o silêncio. Você me salvou por causa dela. Quero saber como ela era. Lucian ficou em silêncio por um longo tempo, com os olhos fixos no chá, como se procurasse respostas na fina espiral de vapor. Quando finalmente falou,
Sua voz estava mais baixa e suave, como se estivesse abrindo uma porta que mantinha trancada há anos. Mia era 10 anos mais nova que eu. Lucian começou. Quando nossos pais morreram, eu tinha 23 anos e Mia tinha 13. Eu a criei. Fiz tudo o que pude para protegê-la do mundo sombrio em que eu vivia. Ele fez uma pausa e respirou lentamente. Mia não sabia o que eu realmente fazia. Ela achava que eu era um empresário. Ela era inocente, pura, sempre acreditando que havia bondade em todas as pessoas. Era isso que eu mais amava nela. E foi também o que a matou. Clara ouviu com o coração apertado ao ver a dor nos olhos de Lucian. Ela amava um homem terrível. Lucian continuou. Ele era bonito, charmoso, sabia exatamente o que dizer para fazê-la se sentir vista e batia nela. Por 2 anos, Mia escondeu isso de mim porque tinha vergonha, porque achava que era culpa dela, porque ele a convenceu de que ninguém jamais a amaria além dele. A voz de Lucian baixou, ficou áspera. Quando descobri, fui imediatamente ao apartamento dela, mas cheguei 10 minutos tarde demais. 10 minutos. Se eu tivesse sido 10 minutos mais rápida, Mia ainda poderia estar viva. Clara pousou a xícara com as mãos trêmulas. Ela entendia aquele sentimento, o tormento interminável de se perguntar, e se? Se ao menos eu deveria ter. Eu também perdi minha irmã, disse Clara suavemente. Sophie, ela tinha 19 anos quando morreu. Leucemia. Lucian olhou para ela, seus olhos cheios de compreensão silenciosa. Clara continuou, pela primeira vez em anos, permitindo-se falar sobre Sophie para outra pessoa. Sophie era a luz da nossa família. Ela estava sempre sorrindo, sempre esperançosa, mesmo quando estava deitada em uma cama de hospital com tubos de quimioterapia em suas veias. Ela me dizia para não chorar, que tudo ficaria bem, que ela iria vencer. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. E então, uma noite, ela não acordou. Eu estive com ela durante 8 meses de quimioterapia, durante noites intermináveis de dor e vômito. Mas na noite em que ela morreu, eu estava dormindo. Não consegui me despedir. Sua voz se quebrou. Eu me tornei enfermeira por causa de Sophie. Eu queria salvar pessoas da maneira que não consegui salvá-la. Mas isso não apaga a culpa. Nada consegue. Lucian colocou sua xícara de lado e sentou-se ao lado de Clara, perto da janela. Ele não a tocou, mas sua proximidade era suficiente. Nós dois carregamos fantasmas, disse Lucian baixinho. As pessoas que não conseguimos salvar, as coisas que gostaríamos de ter feito de maneira diferente. Isso nunca desaparece completamente. Mas talvez não precisemos carregar isso sozinhos. Clara virou-se para olhá-lo, e à luz da lua que entrava pela janela, ela não viu um chefe da máfia. Ela não viu o fantasma. Ela viu um homem carregando feridas muito parecidas com as suas. Ambos haviam perdido irmãs. Ambos haviam vivido com culpa. Ambos haviam ficado sozinhos com sua dor por anos. Por que você é tão gentil comigo? Sussurrou Clara. Você mata pessoas. Você é um demônio aos olhos de toda Chicago. Mas comigo você é gentil, como se eu fosse algo precioso. Lucian olhou para ela por um longo momento, seus olhos escuros, mas não mais frios. Porque você me lembra que ainda sou humano, respondeu Lucian. Eu achava que essa parte de mim tinha morrido com Mia. Mas quando te vi naquele banheiro, quando li sua mensagem pedindo ajuda, algo despertou. Não sei o que é, mas não quero que desapareça. Clara sentiu seu coração começar a acelerar. Ela não deveria sentir isso por um homem como Lucian. Ela não deveria se sentir segura ao lado de um assassino. Mas ela não conseguia controlar isso. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentiu vista, ouvida, tratada como um ser humano em vez de uma posse. Lucian levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, se quisesse. Mas Clara não se moveu. Ela ficou imóvel enquanto os dedos dele acariciavam sua bochecha, limpando o último vestígio de lágrimas. Então ele se inclinou e a beijou. O beijo foi leve como uma borboleta, gentil como se ela fosse algo que poderia se quebrar se ele não tomasse cuidado. Nada parecido com a maneira como Derrick a beijava, cheio de posse e violência. Esse beijo pedia em vez de tomar, esse beijo dava em vez de exigir. Quando se separaram, Clara olhou nos olhos de Lucian e viu uma chama silenciosa queimando ali. Ela não sabia aonde isso iria levar. Ela não sabia se estava cometendo outro erro. Mas naquele momento, ela não se importava. Naquele momento, ela só queria se sentir viva. A paz não durou muito. 2 dias após o primeiro beijo, a tempestade chegou. Clara estava sentada na biblioteca da mansão, lendo um livro antigo para passar o tempo. Quando Lucian entrou com o rosto tenso como um fio puxado até o limite,
Ele não era mais o homem gentil que a beijara à janela na noite anterior. Ele era o fantasma, o chefe da máfia com olhos frios como gelo e mandíbula cerrada com força. Temos um problema, disse Lucian, sua voz rompendo o silêncio da sala. Roman acabou de receber notícias de nosso informante na polícia. Derrick entrou em contato com Viktor Vulov. Clara colocou o livro sobre a mesa, seu coração apertando ao ouvir aquele nome. Ela já tinha ouvido Lucian mencionar Viktor Vulov antes. O chefe da máfia russa, inimigo jurado da família Blackwood. Um monstro ainda mais brutal do que Derek. O que ele quer? Perguntou Clara, mesmo já sabendo a resposta. Ele quer você, respondeu Lucian sem rodeios. E quer minha cabeça. Derrick convenceu Victor de que esta é a oportunidade perfeita para atacar a propriedade dos Blackwood. Eles estão reunindo suas forças. De acordo com nossas fontes, eles atacarão dentro de 24 horas. Clara sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Derrick não queria apenas levá-la de volta. Ele estava disposto a destruir o mundo inteiro para conseguir isso. Ele estava pronto para iniciar uma guerra total entre máfias, simplesmente porque ela ousou fugir dele. Eu ordenei uma evacuação, Lucian continuou. O pessoal não combatente partirá dentro de 1 hora. Você irá com eles. Um jato particular está esperando no aeroporto norte. Ele a levará para um abrigo no Canadá. Você ficará lá até que tudo isso acabe. Clara se levantou, ignorando a dor surda nas costelas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Não. Lucian franziu a testa. Isso não é uma sugestão, Clara. É uma ordem, e eu não sou sua propriedade para receber ordens. Clara respondeu com a voz mais firme do que esperava. Você mesmo me disse isso desde o início. Eu não pertenço a você. Não pertenço a ninguém e não vou fugir. Lucian se aproximou, com os olhos ardendo com algo entre raiva e medo. Você não entende. Isso não é um jogo. Viktor Vulov tem 50 atiradores altamente treinados. Derrick tem o apoio de policiais corruptos. Se eles invadirem este lugar e te encontrarem, não vão te matar rapidamente. Farão coisas muito piores do que Derrick jamais fez. Eu sei, disse Clara sem recuar. Eu sei o quanto eles são perigosos. Morei com Derrick por 3 anos. Sei do que ele é capaz, mas não vou mais fugir. Lucian segurou seus ombros, não com força suficiente para machucá-la, mas o suficiente para que ela sentisse a urgência nele. Por quê? Por que você está tão determinada a ficar em um lugar tão perigoso? Clara olhou diretamente nos olhos dele. Porque sou enfermeira, disse ela. Se houver uma guerra, pessoas serão feridas. Eu posso ajudar, posso salvar vidas. Não posso ficar sentada em um abrigo no Canadá enquanto as pessoas que me salvaram estão sangrando e morrendo aqui. Lucian a estudou com uma expressão indecifrável. E há outro motivo? Clara hesitou por um segundo. Depois colocou a mão no peito dele, bem sobre o coração. Porque você está aqui, disse ela suavemente. Você me salvou quando não tinha motivo para isso. Você me mostrou que eu não estava sozinha. E agora você quer que eu fuja enquanto você enfrenta inimigos que pertencem a nós dois? Ela balançou a cabeça. Eu estou fugindo há 3 anos. Eu vivi com medo por 3 anos. Estou cansada. Não quero mais fugir. Lucian ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Como se ela fosse algo que ele não conseguisse compreender. Então ele exalou. Um suspiro que carregava tanto frustração quanto admiração relutante. Você é a mulher mais teimosa que já conheci. Lucian disse. Você sabe disso, não é? Clara quase sorriu, apesar da tensão. Vou considerar isso um elogio. Lucian manteve o olhar fixo nela por mais um momento, depois acenou com a cabeça em aceitação. Tudo bem, você fica, mas seguirá todas as instruções que eu der. Se eu disser para correr, você corre. Se eu disser para se esconder, você se esconde. E se as coisas piorarem muito, você entra no helicóptero no telhado e vai embora. Sem discussões, sem heroísmo. Você entende? Clara assentiu. Eu entendo. Lucian a puxou para seus braços, segurando-a com força por um breve momento. Seus lábios roçaram o cabelo dela enquanto ele sussurrava algo que ela mal ouviu. Não me deixe perder mais ninguém. Clara o abraçou com a mesma força, agarrando-se como se fosse a última vez. Ela não disse nada, não precisava. Ambos sabiam o que estava por vir. Quando se separaram, Lucian voltou a ser o fantasma. Seu rosto endureceu, seus olhos ficaram mais penetrantes, todo o traço de suavidade desapareceu. Ele se virou e se dirigiu para a porta, parando por um segundo para falar por cima do ombro. Roman vai levá-la para a ala médica. Prepare tudo o que você precisar. Esta noite vai ser longa. Então ele desapareceu no corredor, indo se preparar para a guerra que se aproximava.
Clara ficou sozinha na biblioteca, com o coração batendo forte. Ela não sabia como a noite terminaria. Ela não sabia quem viveria e quem morreria. Mas ela sabia uma coisa: ela não fugiria mais. O que quer que acontecesse, ela enfrentaria. Como uma guerreira, não uma vítima, o ataque aconteceu à meia-noite. Não houve aviso, nem negociação. Apenas a explosão ensurdecedora quando os portões de ferro da mansão foram destruídos por uma bomba improvisada. E então o inferno se instalou. Clara estava na ala médica quando os primeiros tiros foram disparados. Ela passou a noite inteira preparando bandagens, medicamentos, instrumentos cirúrgicos, tudo o que poderia precisar para uma noite sangrenta. Mas nenhuma preparação poderia se comparar ao que ela ouviu através das janelas. Os tiros explodiram sem parar, como fogos de artifício. Homens gritando, vidros se estilhaçando, motores rugindo e cortando tudo. Comandos gritados em russo ecoavam em todas as direções. A máfia russa havia chegado, e eles vieram em números muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Clara olhou pela janela e viu pelo menos 30 figuras escuras invadindo os jardins, armas nas mãos, movendo-se como lobos caçadores na noite. As chamas do portão destruído brilhavam à distância, iluminando a cena como uma visão do inferno. Os homens de Lucian estavam lutando. Ela viu Roman na linha de frente, derrubando 2 atiradores russos em rápida sucessão antes de se fundir nas sombras para recarregar. Ela viu Lucian sair pela porta da frente da mansão, uma pistola na mão, movendo-se com a precisão letal que só o fantasma possuía. Cada bala que ele disparava ceifava uma vida. Cada passo que ele dava era uma dança com a morte. Mas eles eram muitos. Para cada russo que caía, mais 2 surgiam da escuridão. Eles vinham como uma maré, implacáveis e destemidos, dispostos a trocar vidas apenas para avançar. Isso não era um ataque, era uma invasão. Clara. Ela se virou e viu um dos guardas de Lucian parado na entrada da ala médica, com o rosto coberto de suor e resíduos de pólvora. O chefe me ordenou que a levasse para o telhado. O helicóptero está esperando. Você precisa ir agora. Clara hesitou. Ela havia prometido seguir as instruções de Lucian, mas lá fora seu povo estava sangrando. Ela era enfermeira. Ela poderia ajudar. Naquele momento, o guarda agarrou seu braço. Não há tempo para discutir. O chefe vai me matar se algo acontecer com você. Vamos. Ele a arrastou para fora da ala médica e pelos corredores escuros da mansão. Tiros ecoavam por toda parte, cada vez mais próximos a cada segundo que passava. A máfia russa havia invadido o interior. Eles estavam subindo a escada leste, indo em direção ao telhado. Clara podia ouvir passos pesados abaixo, portas sendo arrombadas, gritos em russo. A distância estava diminuindo rapidamente. Ande. O guarda a incentivou, puxando-a pela última escada que levava ao telhado. Eles estavam quase lá. Ela podia ver as luzes do helicóptero através da porta à frente, mas eles não conseguiram. Um tiro explodiu atrás de Clara. O guarda que a puxava caiu para trás. Sangue jorrava do buraco da bala em seu peito. Ele caiu ao pé da escada, com os olhos arregalados e sem vida, olhando para o teto. Clara gritou, mas seu grito foi interrompido quando uma mão familiar agarrou seu cabelo por trás, puxando-a para trás com força brutal. Sentiu minha falta, Clara? Aquela voz, a voz que ela ouvia em seus pesadelos há 3 anos. A voz que ela acreditava que nunca mais teria que ouvir. Derek, Clara lutou, mas ele era muito forte. Derek a girou, forçando-a a encará-lo. Seu rosto estava distorcido pela luz tremeluzente das chamas do lado de fora, seus olhos brilhando com loucura e ódio. Ele usava uma armadura tática, uma arma presa ao lado do corpo, e na mão, uma faca que ela conhecia muito bem. A faca que ele usava para ameaçá-la toda vez que ela ousava desobedecer. Você achou que poderia fugir de mim? Derek sussurrou, com uma voz repugnantemente doce. Você achou que aquele bastardo da máfia poderia te proteger? Ele a puxou para mais perto, seus lábios perto do ouvido dela. Eu matei seus pais para ter você. Você realmente achou que eu iria te deixar ir tão facilmente? Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Não de medo, mas de raiva. Ela odiava esse homem com todas as suas forças. Ela o odiava pelo que ele tinha feito com ela, com sua família, com sua vida. Você é um monstro, Clara sussurrou. Você já bateu o suficiente. Derek a esbofeteou com tanta força que ela viu estrelas explodirem atrás dos olhos. Ela caiu no chão, com o gosto de sangue inundando sua boca quando seu lábio rachado se reabriu. Vou te ensinar uma lição sobre gratidão, disse Derek, agarrando seu braço e puxando-a para que se levantasse. Mas primeiro, quero que você veja aquele bastardo do Blackwood morrer.
Quero que saiba que ninguém pode te salvar de mim. Ele a arrastou em direção à porta que dava para o telhado, onde o helicóptero ainda esperava, não para salvá-la, mas para levá-la para um novo inferno. O telhado da propriedade dos Blackwood havia se tornado um campo de batalha. O vento noturno uivava, trazendo o cheiro de pólvora e sangue. O helicóptero de Lucien rugia no canto mais distante, suas hélices cortando o ar, seus holofotes rasgando a escuridão como enormes olhos à procura de presas. Derrick arrastou Clara para o centro do telhado. Sua faca pressionava com força sua garganta, o aço frio cortando sua pele. Clara sentiu sangue escorrer de um corte superficial em seu pescoço, mas não ousou se mover. Um movimento errado e ela estaria morta. Olha quem decidiu aparecer. Derrick sorriu com desdém quando uma figura emergiu da escada do lado oposto do telhado. Lucien saiu, arma na mão, seu terno rasgado e manchado de sangue. Seu rosto estava frio como gelo, mas seus olhos ardiam quando viu Clara nas mãos de Derrick. Solte-a, disse Lucien, sua voz baixa e perigosa, como o rugido de um leão. Derrick riu alto, puxando Clara para mais perto, usando-a como um escudo entre ele e Lucien. Vá em frente, Blackwood. Atire. Atire se tiver coragem, mas você vai acertar a garota antes que a bala chegue até mim. Lucien não atirou. Ele ficou parado ali, arma levantada, dedo imóvel no gatilho. Clara viu o conflito em seus olhos, a agonia de um homem forçado a escolher entre agir e perder a pessoa que queria proteger. O que você quer? Perguntou Lucien, com voz controlada, embora Clara pudesse ouvir a fúria fervilhando por baixo dela. Derrick inclinou a cabeça, sua expressão perturbada sob as luzes do helicóptero. Eu quero você morto. Quero você de joelhos na minha frente, morrendo como um cão. Então vou levar Clara comigo. Ela me pertence. Ela sempre me pertenceu. Clara sentiu náusea subir pela garganta. Por 3 anos ela havia vivido com esse homem. Por 3 anos ela havia deixado ele controlá-la, espancá-la, quebrá-la pedaço por pedaço. E mesmo agora, ele ainda achava que ela era um objeto dele. Ainda acreditava que ela sempre seria sua vítima. Não. Clara não aceitaria mais isso. Ela escolheu ficar naquela noite, não fugir. Ela escolheu resistir. E se tivesse que morrer, morreria como uma guerreira, não como um brinquedo nas mãos de Derrick. Clara olhou para Lucien e encontrou seu olhar. Naquele breve instante, eles se comunicaram sem palavras. Ela deu um pequeno aceno de cabeça, um movimento tão sutil que Derrick não percebeu. Mas Lucien percebeu. Ele entendeu. Clara respirou fundo, ignorando a lâmina em sua garganta, e empurrou o cotovelo para trás com toda a força que tinha. Ele bateu no abdômen de Derrick, exatamente onde ela sabia que o dobraria ao meio. A dor dela ainda não havia sarado. As costelas explodiram como fogo, mas ela não se importou. Ela se soltou quando Derrick perdeu o equilíbrio. Ele rugiu de raiva, a faca cortando o ar. Clara rolou para longe, escapando da lâmina por centímetros. Lucien atirou. A primeira bala atingiu o ombro de Derrick, fazendo-o girar. A segunda atingiu sua perna, fazendo-o cair no telhado. Mas Derrick não era a única ameaça naquela noite. Clara! Gritou Lucien, seus olhos passando rapidamente por ela. Abaixe-se! Clara reagiu instantaneamente, jogando-se no chão. Ela ouviu o tiro, não vindo de Lucien, mas de trás dela. Ela se virou e viu Viktor Volkov parado na escada leste com uma pistola fumegante em sua mão. O chefe da máfia russa era um homem enorme, com cabelos prateados e olhos de aço. Ele sorriu, o sorriso de um predador que acabara de ferir sua presa. Não, sussurrou Clara, voltando-se para Lucien, e seu coração se partiu. Lucien estava ali, com a arma ainda na mão, mas algo estava errado. Ele olhou para o peito, onde o sangue se espalhava pela camisa branca. A bala de Viktor havia atingido seu abdômen, logo acima do quadril. Lucien olhou para Clara, com os olhos ainda perspicazes, embora ela pudesse ver a dor ofuscando o brilho neles. Então ele desabou, os joelhos batendo no chão, sangue se acumulando sob ele. Lucien! Gritou Clara, ignorando todo o perigo enquanto corria para ele. Ela ouviu Viktor rindo atrás dela. Ela ouviu Derrick se levantando com dificuldade, apesar dos ferimentos. Ela não se importava. Tudo o que ela via era Lucien sangrando, morrendo naquele telhado. Ela deslizou ao lado dele, levantando sua cabeça, pressionando as mãos em seu ferimento para estancar o sangramento. Sangue quente escorria por seus dedos. Muito, muito rápido. Não morra. Clara soluçou, lágrimas caindo no rosto de Lucien. Você está me ouvindo? Não ouse morrer. Lucien olhou para ela, um sorriso fraco surgindo em seus lábios, apesar da dor. Você o chutou com bastante força, murmurou ele, sua voz enfraquecendo.
Estou impressionado. Clara chorou e riu ao mesmo tempo, um som quebrado saindo de sua garganta. Mesmo agora, ele conseguia brincar. Mesmo sangrando até a morte, ele tentava evitar que ela ficasse com medo. Temos que sair daqui, disse Clara, olhando para o helicóptero que ainda esperava. Você consegue se mover? Lucian acenou levemente com a cabeça. Vamos embora. Mas entre eles e o helicóptero estava Victor Vulov, com a arma levantada e pronta. E Derrick estava se levantando, com sangue escorrendo do ombro e da perna, seus olhos enlouquecidos deixando claro que ele não tinha terminado. A luta ainda não havia acabado. Victor deu um passo à frente com a arma levantada, mirando diretamente na cabeça de Lucian. Ele não se apressou. Ele queria saborear esse momento. Adeus, Blackwood, disse Victor, sua voz carregada de sotaque russo. Esperei por este dia por muito tempo. Clara envolveu Lucian com os braços, protegendo-o com o próprio corpo. Ela não tinha nenhuma arma, não tinha como lutar contra um chefe da máfia com uma arma carregada, mas não deixaria que matassem Lucian sem antes passar por cima do seu corpo. Então, aconteceu um milagre. Um tiro ecoou atrás de Victor. O chefe da máfia russa cambaleou para a frente, olhando para o peito, onde o sangue se espalhava rapidamente. Ele se virou, tentando ver quem havia atirado nele, e então caiu de cara no telhado com um baque pesado. Roman estava na escada oeste, com o rifle ainda fumegando nas mãos. Seu rosto estava manchado de sangue e pólvora. Seu braço esquerdo estava ferido e pendia inutilmente ao lado do corpo, mas seus olhos estavam afiados como lâminas enquanto varriam o telhado. Chefe! Roman gritou, movendo-se rapidamente em direção a eles. Temos que ir agora mesmo. Derek! Gritou Clara, olhando para seu agressor, que tentava se levantar. Ele ainda estava vivo. Roman não hesitou. Ele levantou a arma e disparou 2 tiros contra Derek. Derek rolou para o lado, desviando da primeira bala, mas a segunda raspou sua coxa. Ele gritou de dor, caiu em direção à beira do telhado e desapareceu atrás de uma estrutura de ventilação. Não há tempo, disse Roman, enganchando seu braço ileso sob o ombro de Lucian e puxando-o para cima. Clara apoiou o outro lado e, juntos, arrastaram Lucian em direção ao helicóptero. Cada passo era uma tortura. Lucian tentou se mover, mas suas pernas estavam enfraquecidas, com sangue ainda jorrando do ferimento em seu abdômen. Clara sentiu o peso dele pressionando seu ombro. Sentiu sua respiração ficando mais rasa e rápida. Ela não ousava pensar na possibilidade de que ele não sobrevivesse. Concentrou-se em cada passo, cada metro que diminuía a distância até a porta do helicóptero. Chegaram à aeronave quando Lucian estava quase perdendo a consciência. Cain, o piloto de Lucian, já tinha aberto a porta e esperava com uma expressão tensa. Ele ajudou Roman a puxar Lucian para dentro do helicóptero e, em seguida, virou-se para ajudar Clara a entrar. Assim que Clara entrou, ouviu tiros atrás deles. As balas atingiram o corpo do helicóptero com um som metálico agudo. Derek. Ele havia saído de seu esconderijo, arma na mão, atirando descontroladamente neles. Seu rosto estava contorcido de raiva, sangue cobria seu corpo, mas ele não parava. Clara, Derrick rugiu por cima dos tiros. Você não pode fugir de mim. Eu vou te encontrar. Eu sempre vou te encontrar. Decole! Roman gritou para Ken. Ken não precisou ouvir 2 vezes. Os motores do helicóptero rugiram, as hélices giraram mais rápido e a aeronave decolou do telhado. Clara olhou pela janela enquanto subiam no ar. Ela viu Derrick parado no meio do telhado, ainda com as armas levantadas, disparando tiros inúteis atrás deles. Ele parecia um demônio parado no inferno, cercado pelas chamas da mansão em chamas e corpos espalhados por toda parte. Então eles subiram mais alto e Derrick encolheu-se até se tornar um ponto preto no meio do mar de fogo abaixo. Clara voltou-se para Lucian. Ele estava deitado no chão do helicóptero, de olhos fechados, com o rosto pálido como papel. O sangue havia encharcado suas costas, formando uma poça vermelha escura sob ele. Clara se ajoelhou ao lado dele, rasgando sua camisa para verificar o ferimento. A bala havia atravessado seu abdômen logo acima do quadril direito e poderia ter danificado seu fígado ou rim. Havia muito sangue. Sua pressão arterial estava caindo rapidamente. Há um kit médico? Gritou Clara, sua voz profissional e decisiva. Ela não era mais uma vítima indefesa. Ela era enfermeira de terapia intensiva e iria salvar aquele homem. Roman jogou-lhe um kit médico básico. Não era suficiente. Não era suficiente para salvar alguém com uma perda de sangue tão grande como Lucian, mas era suficiente para mantê-lo vivo até chegarem a um local seguro.
Clara trabalhou rapidamente, pressionando Gaze na ferida, tentando controlar o sangramento. Suas mãos estavam encharcadas com o sangue de Lucian, vermelho e quente. Sangue demais. Para onde estamos indo? Clara perguntou sem tirar os olhos do trabalho. A clínica de apoio, Roman respondeu, com a voz tensa. Ao norte, na floresta. Cerca de 15 minutos. Clara olhou para Lucian, para sua pele cinzenta e lábios pálidos. 15 minutos. Ele talvez não tivesse 15 minutos, mas ela não o deixaria morrer. Ela não tinha salvado Sophie, não tinha protegido seus pais, mas salvaria Lucian, mesmo que isso custasse sua própria vida. Você não tem permissão para morrer, sussurrou Clara, pressionando as mãos com mais força contra o ferimento dele. Você está me ouvindo? Lucian Blackwood, você me salvou. Agora é minha vez de salvar você. Você não tem permissão para morrer. O helicóptero pousou em uma clareira no meio da floresta ao norte de Chicago. O holofote varreu um prédio baixo e desgastado, escondido entre árvores densas. Uma clínica veterinária abandonada, explicou Roman, enquanto Kane desligava o motor. A família Blackwood é proprietária do local por meio de uma empresa de fachada. Há equipamentos médicos básicos lá dentro. Clara não perdeu tempo perguntando mais nada. Ela ajudou Roman a tirar Lucian do helicóptero e o deitou em uma maca velha que Kane encontrou no depósito. Eles empurraram a maca por corredores escuros e empoeirados até uma pequena sala de cirurgia no final do corredor. A sala cheirava a umidade e desinfetante velho, mas os equipamentos ainda funcionavam. Uma lâmpada cirúrgica, uma mesa de operação de aço inoxidável, armários com instrumentos médicos, um monitor cardíaco. Não era perfeito, mas era o suficiente. Roman olhou para Clara. A preocupação estava estampada em seu rosto. Sou piloto e guarda-costas. Posso dar pontos em um corte, mas não sei fazer cirurgias. O Dr. Cross não pode vir até aqui. As comunicações estão interrompidas. Não temos um médico. Você tem a mim, disse Clara com a voz mais firme do que se sentia. Sou enfermeira de terapia intensiva. Já assisti a centenas de cirurgias. Posso fazer isso. Prepare-se. Você é minha assistente de anestesia esta noite. Clara foi até a pia e esfregou cada dedo, cada unha, com a precisão de alguém profissionalmente treinado. Ela não se permitiu pensar no fato de que nunca havia realizado uma cirurgia completa sozinha. Ela não se permitiu pensar que, se falhasse, Lucian morreria. Ela se concentrou apenas no que precisava ser feito. Passo a passo, quando ela voltou para a mesa de operação, Lucian havia sido despido e estava deitado sob a luz cirúrgica. O ferimento parecia pior do que ela esperava. A bala havia rasgado os músculos abdominais, possivelmente danificando o fígado ou um vaso importante. O sangue ainda escorria, mais lentamente sob pressão, mas não havia parado. Propal, ordenou Clara, abrindo o armário de medicamentos e procurando. 200 miligramas intravenoso. Roman seguiu suas instruções com as mãos tremendo levemente, mas firmes o suficiente para colocar a agulha na veia de Lucian. Segundos depois, a respiração de Lucian se estabilizou, seu corpo relaxando à medida que a anestesia fazia efeito. Clara calçou as luvas, pegou o bisturi e começou. As 3 horas seguintes foram uma batalha entre Clara e a morte. Ela trabalhou com foco absoluto, suas mãos se movendo com uma precisão que ela não sabia que possuía. Essas eram as mãos que Derrick havia batido nas paredes, esmagado nas portas do carro, quebrado os dedos por erros imaginários. Mas, naquela noite, essas mãos eram instrumentos de salvação. Clara abriu a ferida e procurou a origem do sangramento. O fígado estava arranhado, mas não gravemente. No entanto, um pequeno vaso havia sido cortado, bombeando sangue para a cavidade abdominal a cada batida do coração. Ela prendeu o vaso, controlou o sangramento e começou a suturar as camadas danificadas do tecido. O suor escorria por sua testa, mas ela não conseguia enxugá-lo. Suas costas ardiam por ficar em pé por muito tempo na mesma posição, mas ela não ousava parar. Suas costelas não estavam totalmente curadas. Cada respiração profunda era uma agonia, mas ela não deixou a dor a atrasar. Sua irmã lutou contra a leucemia por 8 meses, nunca desistindo, mesmo quando a sobrevivência era apenas uma esperança frágil. Sophie não gostaria que ela desistisse. Sophie gostaria que ela lutasse até o fim. Ela pensou em Mia, a irmã que Lucian havia perdido. 2 vidas ligadas pela mesma ferida. A mesma culpa de não ter salvado alguém que amavam. Clara não deixaria a história se repetir. Ela não deixaria Lucian se tornar outra perda que carregaria pelo resto da vida. Após 2 horas, o sangramento estava sob controle. Após 2 horas e meia, ela fechou as camadas musculares. Após 3 horas, ela deu o último ponto na pele,
cortou a sutura e se afastou da mesa. Clara olhou para o monitor, a frequência cardíaca estável, a pressão arterial subindo lentamente. Lucian ainda estava vivo. Ela tinha conseguido. Ela o salvara. Roman olhou para ela com admiração e descrença. Ele está estável, sussurrou, como se não confiasse em sua própria voz. Você conseguiu. Clara não respondeu. Ela tirou as luvas ensanguentadas, jogou-as na lixeira, puxou uma cadeira para o lado da mesa e sentou-se. Toda a força drenou de seu corpo em um instante. Ela pegou a mão fria de Lucian e a segurou com força até seus dedos ficarem brancos. E ficou ali, sem soltá-la. Quando o amanhecer começou a surgir pelas janelas empoeiradas da clínica abandonada, ela não tinha salvado Sophie. Ela não tinha protegido seus pais, mas tinha salvado Lucian. E, por enquanto, isso era o suficiente. 2 dias depois, Lucian abriu os olhos. A luz da manhã entrava pela janela empoeirada da clínica, iluminando o pequeno quarto onde ele estava deitado. A primeira coisa que ele sentiu foi uma dor surda no abdômen, onde o ferimento estava cicatrizando. A segunda coisa que viu foi Clara. Ela estava dormindo na cadeira ao lado de sua cama, enrolada em uma posição que parecia tudo menos confortável. Ela estava vestindo uma de suas camisas largas. Seu cabelo estava emaranhado, e ainda havia uma mancha de sangue seco em sua bochecha que ela havia esquecido de limpar. Ela parecia exausta. Ela parecia forte. Ela parecia mais bonita do que qualquer pessoa que Lucian já conhecera. Ele tentou se mover e um gemido escapou de sua garganta. Clara acordou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram antes de se iluminarem quando ela o viu olhando para ela. Ela correu para o seu lado, colocando a mão na testa dele para verificar sua temperatura, depois no pescoço para verificar seu pulso. Os movimentos profissionais de uma enfermeira misturados com a ternura ansiosa de alguém que se importava profundamente. Você está acordado, Clara sussurrou. Não se mexa muito. Você vai rasgar os pontos. Lucian olhou para ela, um sorriso fraco se formando em seus lábios. Você me salvou. Estamos quites, respondeu Clara, embora sua voz tremesse. Você veio me salvar. Eu vim salvar você. Ele apertou a mão dela gentilmente. E quanto a Derek? A expressão de Clara se tornou sombria. Ela olhou pela janela por um longo momento antes de responder. Roman estava monitorando as frequências da polícia. Eles encontraram vários corpos na mansão. Os homens de Victor, alguns dos seus guardas, mas não Derek. Encontraram o sangue dele no telhado, mas não o corpo. Ele fugiu. Lucian fechou os olhos e exalou lentamente. Então ainda não acabou. Ele vai voltar e trará consigo quem restar da máfia russa. Ele abriu os olhos e olhou para Clara. Sério, você deveria ir embora enquanto ainda pode. Posso arranjar uma nova vida para você em algum lugar distante. Um novo nome, uma nova identidade. Derek nunca vai te encontrar. Clara se levantou. Ela caminhou até a janela, contemplando a densa floresta que cercava a clínica. Seus dedos tocaram o colar de prata em seu pescoço, o presente que Lucian lhe dera durante os dias na mansão. O símbolo da família Blackwood. Passei 3 anos rezando para que alguém me salvasse, disse Clara, com a voz baixa, mas com um novo peso. Eu achava que era fraca, achava que só poderia ser uma vítima, mas então conheci você. Ela se virou para ele. A luz da manhã iluminava seu rosto e acendia o fogo em seus olhos. E eu percebi uma coisa. Não sou uma princesa à espera de ser salva. Não sou uma vítima à espera da morte. Clara recuou para a cama e colocou a mão no peito de Lucian, bem sobre o coração dele. Deixe Derek vir, disse ela, com a voz fria e dura como aço. Deixe-o trazer o mundo inteiro com ele. Vamos partir as costelas deles. Vamos quebrar seus braços. Vamos destruir tudo o que eles têm, até que não reste nada. Lucian olhou para ela e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu de verdade. Não o sorriso frio do fantasma, mas o sorriso de um homem que acabara de encontrar algo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Tudo bem, disse ele, colocando a mão sobre a dela. Faremos do seu jeito. A mensagem errada acabou. Mas a conexão certa acabou de começar, assim como a guerra. Clara Weston entrou na vida de Lucian Blackwood como uma vítima esperando para morrer em um banheiro. Ela saiu dela como uma guerreira pronta para incendiar o mundo. E Derek Hawkins, o homem que pensava que ela sempre seria sua presa, logo aprenderia uma lição dolorosa, que não há nada mais perigoso do que uma mulher que não tem mais nada a perder. Este é o fim da história. Ele quebrou minhas costelas. Ou, pelo menos, o fim do primeiro capítulo. Esta história nos lembra que, às vezes, na vida, o que parece ser um erro nos leva exatamente para onde devemos estar. Uma mensagem para o número errado salvou a vida de Clara.
A decisão de seguir o destino mudou a vida de Lucian para sempre. E o mais importante, esta história nos lembra que ninguém nasce para ser vítima para sempre. Não importa o que você esteja passando, não importa quantas vezes você tenha caído, você sempre tem força para se levantar e reescrever sua própria história. Clara conseguiu, e você também pode. O que você acha dessa história? Clara tomou a decisão certa ao ficar com Lucian, ou ela deveria ter fugido quando teve a chance? Na vida real, você já passou por um momento em que um pequeno erro levou a algo inesperadamente bom? Compartilhe seus pensamentos e sentimentos mais profundos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir suas histórias. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir histórias significativas como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos vídeos diários. Seu apoio é nossa maior motivação para continuar criando conteúdo de qualidade. Por fim, desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias repletos de felicidade. Sempre mantenha a fé nas coisas boas, porque às vezes os milagres vêm dos lugares que menos esperamos. Obrigado por passar seu tempo conosco. Até a próxima.